Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal aqui de esportes. Eu sou o Ricardo Neves e fiz o caminho da fé entre Águas da Prata e Aparecida na minha bike, que está aqui no fundo. É o ramal principal do caminho da fé. Então, eu vou contar toda essa saga para vocês, mostrar alguns detalhes, falar o que eu achei e dar algumas dicas e também quanto mais ou menos você gasta para fazer esse caminho da fé. Só peço que se você ainda não é inscrito no canal, eu não pedi isso, acho que nenhum dos cinco vídeos que eu publiquei sobre o caminho da fé, que eu foquei muito no percurso, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com o seu amigo aí também que pensa em fazer o caminho da fé, tá? É o seguinte, o caminho da fé, ele, por coincidência, esse ano, está fazendo 20 anos, ou seja, o caminho da fé ele foi inspirado no caminho ali de Santiago de Compostela. Então, o ramal principal, eu vou colocar aí na tela agora para vocês, entre Águas da Prata e Aparecida. Por que eu falo ramal principal? Porque existem outros ramais que as pessoas fazem aí, não necessariamente saem de Águas da Prata. Porém, você pode ver que no mapinha aí, tá até em amarelo um destaque para o caminho da fé, que é o ramal principal, que foi o que eu fiz, tá? São 316 quilômetros na plaquinha lá, mas eu somei no meu Strava aqui, deu só 300, tá? E o mais difícil do caminho é o ganho de elevação, né? O tanto de subida que existe, que, já resumindo aqui, deu 7.950, ou seja, 8.000 metros de ganho de elevação. Daqui a pouco eu vou falar sobre essas subidas aí para vocês. O que é interessante é o seguinte: quando você chega em Águas da Prata, e principalmente na parte ali de Minas, que você faz o caminho, tem diversas pousadas, diversas lanchonetes, e a atmosfera é muito boa, isso não pode negar, viu? Assim, a forma que as pessoas recebem, todo mundo sabe que você está fazendo o caminho da fé. Quando nós chegamos na pousada lá em Águas da Prata, assim como qualquer pousada, você recebe essa credencial aqui. Essa ou uma parecida com essa, tem uns que é um passaportezinho bonitinho. Essa aqui está numerada em 62.148. Pelo que parece, quem pega a credencial, o ano passado foram 22 mil peregrinos que fizeram essa jornada aí, esse caminho entre Águas da Prata e Aparecida. Então, quando você chega na pousada, você pega uma credencial e, ao longo do caminho, uma coisa muito bacana, você vai carimbando esse passaporte. Você vai carimbando, olha só. Cada lugar que você passa, você vai carimbando. Então tem aqui desde Águas da Prata, tem Andradas, tem Confidentes, enfim, vários lugares. E lá no final, quando você chega no santuário, tem o carimbo e o adesivo do santuário. E assim que você chega lá no santuário, que você apresenta, também é possível que você pegue o certificado aqui do Caminho da Fé, certificando a sua participação como peregrino, né, até o santuário. Então, as pessoas que fazem o Caminho da Fé. É o seguinte, as pessoas fazem, né, o Caminho da Fé por diversos motivos, né? Alguns pagam promessas, outras fazem porque recebeu ali alguma graça e está pagando a promessa em relação a isso. E algumas pessoas fazem só por treino mesmo, né? Inclusive eu vi um vídeo de um rapaz que estava treinando para um objetivo e ele fez o Caminho da Fé. E tem as pessoas que eu acho que eu enquadro, que é para o autoconhecimento, né? Assim, qual o limite do seu corpo? Qual o limite da sua mente? Obviamente para o caminho é duro, o caminho é difícil de fazer. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, é difícil, mas a mente tem que estar forte, tá? Então, assim, qual que é esse limite? Você sabe? Você já testou esse limite seu, tanto físico quanto mental? Então, esse autoconhecimento faz parte. E uma outra frase que eu gosto muito é o seguinte: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então, eu ouvi falar do Caminho da Fé, comecei a ver uns vídeos e tal. Falei, esse negócio é interessante. Nunca fiz, nunca tinha feito um pedal assim tão longo, né? Eu pedalo mais de speed, né, nas bicicletas road, que
asfalto, já fiz 160, já fiz 140 algumas vezes, que eu vou para minha cidade natal, enfim. Mas pedalar 5 dias seguidos, com seu corpo dolorido, além de uma questão física, tem uma questão mental aí, né? Então, qual que é o limite? E assim, eu fiz o caminho, fomos em 3 pessoas, né? Foi a minha namorada, Marília, que foi no apoio. Eu sou de Rio Verde, Goiás, daqui a pouco eu vou explicar que foi uma dificuldade, eu estou muito longe de Águas da Prata. Ela foi no apoio com a caminhonete, inclusive nós temos aqui anotado os gastos, enfim. Ela foi dando um apoio ali, tanto ali com água, né, refrigerante, e aquele apoio, aquele suporte, né, como estava na caminhonete, você tem um suporte ali, se acontecer alguma coisa, você tem a caminhonete. Porque eu fui para terminar o percurso, mas poderia acontecer algum problema físico, algum problema mecânico na bike, que talvez não pudesse terminar, mas tudo ocorreu conforme prometido. E eu também fui, né, com meu parceiro de pedal, pai da Marília, meu sogro, portanto, mas ele foi de e-bike, né? Ele foi, então assim, a e-bike, não sei se você sabe, não é uma bike elétrica, ela não tem um acelerador, mas ela tem um mecanismo ali que a força que você aplica, ela devolve em 5 vezes em assistência, ou seja, é uma bike assistida, né? Ela tem uma assistência ali para você. Então, a força que você faz, ela aplica aquela força em 5 vezes. Então, na subida, a pessoa não sofre para subir. Tanto é que o pedal que eu fazia em 6 horas, ele fazia em 2. Só que tem um problema, né? Você tem que carregar ela na energia. Então, ela tem um limite ali de 30, 40 quilômetros. Resumindo, eu tinha um apoio e o Fernando foi de e-bike. Então, basicamente, eu fiz o caminho da fé sozinho, né? Assim, o maior tempo, à noite a gente estava junto nas pousadas e tal, mas a maior parte do período eu estava sozinho. Eu lembro que um dos dias, acho que o 4º dia, eu estava lá no meio, subindo a Luminosa, vou falar dela daqui a pouco. Eu parei para gravar um vídeo e tal, só escutava o barulho dos passarinhos. Realmente, assim, foi uma introspecção, né? É você lidando ali com a dificuldade física, mas também o mental batendo na porta para você fazer essa gestão, né? Eu até coloquei, acho que lá no meu Instagram, essa gestão de corpo e mente durante 300 quilômetros, 6.000, você administrar isso tudo, né? Te torna, de certa forma, mais forte. Então, eu acredito muito nisso. Então, o Caminho da Fé não tem uma data específica, tá? Você pode fazer ele em qualquer época do ano. Ele é aberto lá, ele tem uma estrutura bastante interessante. Eu vou tentar colocar aí agora na tela. No Caminho da Fé, é impossível você se perder lá. Impossível. Por quê? Desde Águas da Prata, que foi o caminho que eu fiz, até Aparecida, tudo sinalizado com as setas amarelas. Então, nos postes, nas pedras, nas porteiras, todo lugar tem as setas amarelas. Então, basta você seguir aquela seta amarela que você não perde. Então, assim, nós estávamos em 3, né? Um estava de bike, eu estava na minha bike, entre aspas, analógica, bike normal, e estava no apoio. Não se perde, não tem como perder lá, né? Siga a seta amarela. Inclusive, eu comprei uma meia que tem a seta amarela e tal, coloquei um adesivinho na minha bike sobre as setas amarelas, tá? É o seguinte, eu fiz em 5 dias, mas você pode fazer em quantos dias você achar que dá conta, tá? Eu fiz em 5, e já vi vídeo de pessoas que fizeram em 4, em 3, tava vendo no Instagram, o cara fez em 2, e o cara, acho que do canal de bike, fez em 1, fez em 17 horas. Eu acho 5 dias já para uma pessoa, digamos, entre eu, né, uma pessoa normal, e não sou atleta, duro, tá? Mas aí você administra. Conheci um senhorzinho lá que já fez 8 vezes, e parece que teve um ano que ele falou que fez em 9 dias. Então, é você com você mesmo. Faz o seu tempo, faz a sua programação e você faz o que você achar interessante para você. Qual que é a quantidade de dias que vai te desafiar, né? Mas que você vai concluir o percurso. Porque é o seguinte, 1 quilômetro rápido ou 1 quilômetro devagar é 1 quilômetro. Então, assim, eu conversei com várias pessoas durante o percurso, essa é uma coisa muito boa. Eu, mesmo em stand-by, eu parava muito para conversar com as pessoas, né? E tinha gente que fazia em 12, 14 dias. E eu fiz em 5, porque eu estava de bike, né? E teve gente que fez em 3, teve gente que fez em 2, tem gente que faz em 7, sei lá. Os quilômetros são os mesmos.
né? 1 quilômetro rápido ou 1 quilômetro devagar é a mesma quantidade de quilômetros, tá? Então eu decidi fazer por 5, porque eu achava, assim, quando eu fiz uma conta, pelo tanto que eu pedalava, pelo esforço que tinha que fazer, é o que eu daria conta de fazer. Então eu fiz de Águas da Prata até Inconfidentes no primeiro dia, depois de Inconfidentes até Estiva, depois de Estiva Paraisópolis, Campos do Jordão, e Campos do Jordão chegamos em Aparecida. Então foram 5 dias de pedal. No primeiro dia pedalamos 80 quilômetros, no segundo 60, no terceiro 40, no quarto 60 e no quinto também 60, né? Com um ganho de elevação aí de 8.000 arredondando. Sendo a etapa rainha, né? Quando tem essas provas de estágio assim, a etapa rainha é mais dura. Eu achei o quarto dia, que foi 2.236 metros de ganho de elevação. Agora, é o seguinte, no primeiro dia, nós saímos de Águas da Prata até Aparecida, olha, tem duas coisas que é difícil já mentalmente. Você sai numa subida, tá? Você sai no Pico do Gavião, você começa a subir o Pico do Gavião e já é uma serra assim muito dura, tá? Então, ali já te testa, eu até brinquei no vídeo lá, se tem que subir 8.000, tem que subir 1 hora, então que seja no início logo. Então, você tem o Pico do Gavião. Além de você treinar a subida, olha, treina descida. Ah, Ricardo, por quê? Treina a descida. A descida também te exige muito. E eu vi isso pela primeira vez, antes tem algumas descidas, mas no primeiro dia você tem a descida ali de Andradas, para você chegar em Andradas, que olha, a descida é muito forte. É Andradas, a descida de Andradas. E então, tenta fazer isso. Outra coisa, no primeiro dia passamos Serra dos Limas. Uma dica, tá? Você viu uma subida e ela tá calçada, asfaltada, com broquete, pode ter certeza que ela é mais dura do que se ela fosse de terra. Porque acho que ela tá calçada e com asfalto ali, porque em época de chuva não passaria se não tivesse calçado. E a Serra dos Limas foi a primeira que eu peguei, assim, porque é majoritariamente terra, né, o percurso. Mas a Serra dos Limas foi a primeira subida mesmo que, olha, vou contar um negócio. Existe uma técnica, né, pelo menos assim, eu com pedalo, você vai fazendo ela em caracol, né, você enfrentar ela de frente, talvez você não consiga zerar ela. Então você vai fazendo um caracol, você vai quebrando ela. Então ela ali mostrou que o caminho da fé começa duro já no primeiro dia. E no primeiro dia é bastante interessante, você passa lá em Ouro Fino, né? Lá no Menino da Porteira, bastante legal chegar lá. Tá até mostrando a imagem para vocês, bastante interessante. Aí dormimos em Inconfidentes. Já no segundo dia, saímos de Inconfidentes e fomos até Estiva. Fomos até Estiva. O que acontece lá em Estiva? Para chegar em Estiva, você começa, vou colocar aí na tela novamente, para chegar lá em Estiva, olha só, tá apontando uma setinha aí, olha o que acontece de Tocos do Mogi até Aparecida, ali até a subida de Campos do Jordão, são serras, aí você começa a subir a Serra da Mantiqueira. Então assim, antes tem subida, mas de Tocos para frente, aí você sobe a Serra da Mantiqueira e olha, tem uma descida muito brava mesmo para você chegar ali, uma descida assim alucinante, outra descida assim muito forte, e você tem uma subida também, embora o segundo foi Estiva, que foi onde eu já lavei a bike e tal, que pedalamos 60 km. Só para você ter ideia, no primeiro dia nós andamos 80 km e subimos 2.000 metros, né, de ganho de elevação. No segundo, nós pedalamos só 60, ou seja, 20 a menos, e subimos em torno de 1.900, ou seja, só 100 a menos, 100 metros a menos de ganho de elevação em 20 km, ou seja, essa concentração de elevação, ela judia um pouco, sabe? Por exemplo, eu vou daqui de Rio Verde, Goiás, até a minha cidade, dá 140 km, você tem 1.200 de ganho de elevação, ao todo. Aqui em 60 tem 1.800, então assim, a concentração da altimetria, ela judia de você. E não se enganem, viu? Quando falar que uma serra é difícil,
Não significa que as outras são fáceis, tá? É que ela é muito mais difícil das outras que são difíceis, pelo menos no meu modo de ver. Mas no segundo dia tem uma coisa muito interessante, tem uma coisa assim maravilhosa, que é a porteira do céu. A porteira do céu, sim, realmente, tá mostrando a foto aí para vocês, é muito bonita a porteira do céu. Só que a subida para chegar lá é muito dura, tá? Enfim, mas aí começa as montanhas, a porteira do céu. E no segundo dia, saindo de Confidente ali é um plano e tal, você pedala 60 quilômetros, só que nos últimos 30 é muito bravo. Então, a porteira do céu muito legal. No terceiro dia, decidimos pedalar só 40, mas teve 1.000 metros de grande elevação, olha só, em 40 quilômetros. E tem a Serra do Caçador. Meus amigos, é igual eu tô falando, que nós fomos de Estiva até Paraisópolis. Não é que a Serra do Caçador ela é difícil e as outras são fáceis. É porque essas são assim, Master, Plus, Mega, Hiper. As outras são só Master, Plus, Mega. Não tem só o Hiper. Todas são difíceis, mas a vantagem dessa... A Serra do Caçador também tem uma parte que tem uns broquetes ali. E assim, vou até colocar o vídeo aí, né? Tô falando isso da hora, mas lá em cima tem a lanchonete do céu, janela do céu, uma coisa assim. Muito bonito. É o seguinte, da mesma forma que o caminho é bonito e tem uma energia muito boa, e tem mesmo, viu? O lugar ali é magnífico, é muito bonito. A energia do povo que te atende, o pessoal que está fazendo, o pessoal dos peregrinos é muito bom. Só que nessa mesma proporção eu achei difícil também. Por exemplo, cheguei lá no topo da Serra do Caçador, lindo, muito bonito. Pô, mas para chegar lá é muito difícil. Então, assim, acho que uma coisa compensa a outra, sabe? Você tem a parte física do esforço, que você se testa ali subindo, mas ao que você chega lá em cima, pô, a lanchonete já chama janela do céu, uma coisa assim. Estava neblina ou nuvem, né? Estava acima disso. Altimetria assim, sinistra, mas tudo é recompensado. O lugar ali é muito bonito. Vejo os vídeos, eu tentei gravar o máximo que eu pude, mas é difícil. E no segundo dia, uma dica que eu já vou dar aqui, tá? É muito legal. Eu vi várias placas, como eu estava de bicicleta, né? Tem várias placas de pessoas que dão manutenção. E chegando lá em Estiva, eu entrei em contato, né? Entramos em contato com a SNS Bikes, não está patrocinando eu nada, mas eu já deixei a bike lá, eles lavaram a bike, fizeram aquela regulagem fina nas marchas e tal, deu uma lubrificada, porque tinha uma propaganda antes acho que no meio da subida ali, chegando em Estiva. Só que assim, se você está indo, eu não tive problema mecânico, só que você indo para o caminho da fé de bike, vai prestando atenção. Eu tirei foto de vários desses e ia mandando no grupo. Caso acontecesse alguma coisa, tem pessoas lá que faz o plantão, tá? No terceiro dia, que a gente saiu de Estiva e foi até Paraisópolis, são detalhes do caminho da fé, que são coisas simples, mas que o autoconhecimento e as coisas simples, na verdade, faz muita diferença. Saindo de Estiva, nós ficamos num hotel bastante legal, em cima, assim, esqueci o nome, Pousada Azul e tal. Você passa em cima da passarela, na Fernão Dias, que a gente passa em rodovia todo dia, né, de carro e tal. Aquela sensação de você pegar, colocar a fotinha aí, você passar em cima digamos ali, da rodovia, é legal demais, assim, é uma coisa muito simples, mas que na hora ali, você está pedalando há 3 dias, assim, bastante legal. E no terceiro dia, que saímos de Estiva até Paraisópolis, nós fomos, chegando lá, você tem um barzinho chamado Seta Amarela, né? Em alusão às setas amarelas que tem durante o caminho, tá? E o terceiro dia foi o primeiro dia que choveu, tá? E foi o primeiro dia que eu passei um pouco de frio, que deu um problema no apoio e tal. Eu não consegui pegar, eu saí com a blusa corta-vento, tá? Pegamos muito frio, teve um dia que nós saímos, estava acho que 9 graus, tem dia que estava 13. Então, assim, saia com a blusa corta-vento, tá? Aí, só que aí, conforme andava, você transpira muito, eu entregava a blusa corta-vento para apoio, só que depois a gente se perdeu um pouco lá e tal, eu passei um pouco de frio,
porque as descidas são muito, choveu e tal. E uma das dicas é o seguinte, eu ia falar isso no quarto dia, que eu sofri, mas eu vou falar agora. Na minha bike aqui, ó, tem algumas bikes, eu acho feio pra caramba, mas ela não tem o paralaminha aqui, ó, do dianteiro. E chegando lá em Campos, e até nesse dia eu sofri muito, porque roda e voltou muito barro. E na roupa tudo bem, né? Só que bate na cara, enfim, sujou o óculos, às vezes suja a cara, você tem que pegar água de bebê, jogar na cara e tal, e lavar. Então, se você puder colocar um paralaminha aqui, coloque, vai ser excelente, tá? Outra coisa, as pousadas que eu fiquei, acho que a maioria oferecem o serviço de lavar, tá? Então, assim, eu levei 3 conjuntos de bike para pedalar 5 dias. Então, invariavelmente, eu tinha que lavar ela em algum momento. E eles lavam, acho que tem um de lá que foi R$20 a peça, mas colocou de molho, teve todo um cuidado, né? Ficou bem cheirosa. Então, assim, tem esse serviço também, tá? Se você quiser lavar no banheiro, deixar secar, enfim, não sei se você vai com apoio. Tem gente que faz de todo tipo, tá? Tem gente que vai com apoio, tem gente que só vai com a mochilinha e vai sozinho, porque tem gente que chega de ônibus, porque ali na região de São Paulo tem muito ônibus, né? Cometa, já vi várias dicas ali. Se você quiser ir de ônibus até Águas da Prata, tem ônibus. Aí você vai sozinho até Aparecida. Ali tem uma pousada em frente a uma dica que eu vi, não usei, porque vou falar como foi minha logística daqui a pouco. Tem uma pousada ali que você toma banho, já vai para a rodoviária, pega o ônibus, coloca a bike dentro do ônibus e volta para casa. Não foi meu caso, mas você tem essa opção, tá? Então, foi o primeiro dia que eu vi. Agora, o quarto dia é um capítulo à parte. Digamos assim, seria a etapa rainha, né? Foi a etapa mais difícil do percurso, porque nós subimos o Cantagalo, né? Subimos o Cantagalo e subimos também a tão temida Luminosa, tá? Então, foi 60 quilômetros também, né? No quarto dia, porém, subimos ao total 2.236 metros. E a Luminosa é o seguinte... Tudo que vocês ouvirem falar da Luminosa, aceita, porque é isso mesmo. Ela é muito difícil. Ela em 8 quilômetros, que é o miolo dela mesmo, ela sobe 1.000. Tem 1.000 de ganho de elevação. Então, assim, foi um dia muito difícil. Cheguei muito cansado. Foi o dia que a gente foi de Paraisópolis até Campos Jordão, né? Que foi o quarto dia. É isso mesmo, que eu estou falando aqui há muito tempo. Paraisópolis até Campos Jordão. E chegando em Campos Jordão, tem um asfalto, descida, e eu passei frio de novo, e estava espirrando muita água, porque não estava chovendo, mas tinha chovido, então ficou espirrando muita água em mim, tá? Mas chegamos em Campos do Jordão, aí foi a minha parte da logística, que eu acho que o pessoal faz um pouco diferente, porque muita gente fica ou lá em Gomeral, né, um pouco para frente, Pedrinhas, ou em Campista. Nós ficamos em Campos Jordão no quarto dia, tínhamos um hotel. Aí no dia nós fomos até Aparecida e voltamos e ficamos ali um dia e meio, 2 dias, não lembro, em Campos do Jordão. Chegamos em Campos do Jordão, tinha anotado aqui a dica do paralama da bike. A expectativa, é muito engraçado, a expectativa era descer para Campos, né? Porque vou colocar o mapinha, pode ver que quando você chega em Campos do Jordão, para chegar em Aparecida, que passa por Gomeral, Pedrinhas e vai para Aparecida, você desce a serra. Então, ali é a descida, né? Só que eu já tinha ouvido falar muito da descida de Pedrinhas. O que é a descida de Pedrinhas? É uma descida muito... No último vídeo, você até vê ali no relieve, que é o desenho do percurso, vira, é muita pedra mesmo e tal. É muito difícil, muito técnica, na verdade, né? Muita descida, muita pedra mesmo. Pedrinhas, mas tem pedrona também. Só que antes de você descer Pedrinhas, você tem a subida. Eu acho que é o Horto, você sobe pro Horto, ou sobe Pedrinhas, não sei. E é uma subida assim, acho que dá uns 5 km, 5 ou 6, assim, é sinistro. Ela é bem pedalável, assim, bem legal, tal, bonito, que você vai subindo, você vai vendo ali... Você vai percebendo que você está subindo mesmo, você vai vendo ali a ribanceira, né? Só que ela é longa. E esse é um dos problemas de pedalar vários dias seguidos, né? Sua perna está cansada, você já tem um problema de dor no ombro, você tem ali uma certa dor na lombar e tal. Um desgaste natural do corpo, né?
Só que depois você sobe Pedrinhas ali, ou sobe pro Horto, não sei muito bem o nome, você acha a placa, que é a placa do... Você está na maior altimetria do percurso do Caminho da Fé. E olha, quando eu encontrei essa placa, porque eu fiquei sabendo que ela existia lá, né? E ela tem 1000... Aqui, ó. Este é o ponto mais alto do Caminho da Fé. 1965 metros. Ou seja, chegamos a quase 2.000 metros de altitude, né? Em relação ao nível do mar. Então, se eu estava no ponto mais alto, aí de fato é descida. Tem umas subidinhas e tal, aí você desce. Inclusive foi um dia muito rápido, porque nós saímos até mais tarde, porque o café lá em Campos do Jordão começava às 8 e nós saímos às 9. Nesse dia subimos só 740, mas foi nessa... Porque sair de Campos do Jordão é bem legal também. Tem duas opções, né? Você tem opções aí de ir por Pedrinhas e tem outra opção de por Pindamonhangaba, né? Que aí você pega asfalto e tal. Mas como Pedrinhas parece que é mais tradicional, decidimos ir por Pedrinhas. Inclusive no primeiro dia, depois você, antes de chegar em Confidência, antes de chegar em Ouro Fino, na verdade, você tem o famoso Morro do Sabão, né? Que você tem a opção de desviar dele. Aí eu tava cansado e tal, falei, pô, mas tem que fazer o tradicional. Você tem o Morro do Sabão, vamos subir o Morro do Sabão. Bastante interessante. Aí a chegada em Aparecida, assim, a chegada no santuário é muito bacana, assim, aquela sensação que, pô, deu certo, sabe, pedalar 5 dias, refletindo, igual eu tô falando, tava com mais pessoas, mas a maioria do percurso você faz sozinho, e você vê que deu certo, bem legal, assim, acho que é uma sensação... Porque durante o percurso, às vezes, você fica pensando, né? Tava de férias e tal, tava com vontade de fazer. Mas que você chega lá no santuário, assim, que eu virei, vou tentar pôr essa imagem para vocês, que eu viro e vejo a basílica, assim, não tem como explicar, sabe? Não tem como falar o que a gente sente. Além do dever cumprido, você ficar 5 dias na bike, você chegar lá, e assim, você chega e só você sabe o que o seu interior tá dizendo ali. Então, o quarto dia, embora tenha essa descida, mas a chegada... E a hora que eu fiquei mais emocionado não foi... A chegada lá é interessante, essa imagem que eu mostrei agora há pouco para vocês, mas... A 7,5 km, você vai... Já é asfalto, já você desce. A 7,5 km você vê a cúpula da Basílica. Nessa hora no vídeo, você pode ver no 5º dia, eu falo, caraca! Tipo assim, eu fiquei emocionado, porque a primeira vez que eu vi, faltava 7 km. E eu vi que ela estava um pouco mais baixa, então eu falei assim, vai descer. Então eu chego lá. Aí, muito bom. Assim, se você puder fazer um dia o Caminho da Fé, seja por pagar promessa, seja por, sei lá, receber uma graça, seja por autoconhecimento, seja para testar limite corporal e mental, faça, sabe? Além de chegar num lugar religioso em si, né? Que é importante também, você tem a questão do santuário ali, basílica, religiosa, mas você tem aquela questão do objetivo cumprido, né? Você tem uma gestão, um planejamento ali que você atingiu durante aquele período. Então, assim, bastante legal, assim, se você puder fazer o Caminho da Fé, faça. E você tem que lidar com algumas coisas. Por exemplo, uma semana antes de ir, eu não sei o que aconteceu, eu treinei muito. E eu fui para lá com uma leve contratura na panturrilha esquerda. Até passei um gelzinho e tal. Fiquei pensando, não é possível, né? E eu tenho um problema de cãibra, né? Eu falei, vou administrando aqui a dor e tal. Primeiro dia, eu senti uma cãibra na coxa direita. Então, eu tinha um problema na panturrilha esquerda, do nada dá uma cãibra na coxa direita. E a outra dica que eu quero dar para vocês. Eu pensei na hora assim, putz, ainda tem alguns dias pela frente dessa cãibra, porque a cãibra, dependendo dela, ela rasga, machuca, né? E demora a recuperar. A dica é o seguinte, viva aquele dia que você está fazendo.
E quando eu vi que eu estava pensando, nossa, eu tenho que pedalar mais 4 dias, eu falei, não tem que pedalar mais 4 dias, eu tenho que chegar em Confidentes. Ou em Ouro Fino, a gente ia decidir lá. Se eu chegasse bem em Ouro Fino, que eu estava na bike analógica, na bike normal. Mas eu estava bem, a gente acabou de chegar em Confidentes. Então, viva o dia. Viva o primeiro dia. Viva o segundo, tira foto, faz vídeo, faz tudo, curte o dia. E no final das contas, eu sofri um pouco com assadura na virilha e tal, porque eu acho que muitos dias pedalando, o corpo acho que nunca tinha feito isso. Então, estava com problema na perna esquerda, na panturrilha esquerda, deu uma cãibra na coxa direita, e no final das contas, eu sofri mesmo, foi com uma leve assadura que eu estava na virilha. Então, assim, você tem que saber administrar dores que talvez você nunca sentiu. E nisso, na subida, acho que no segundo dia, inclusive, que é a descida para chegar em Estiva, para chegar em Estiva tem um subidão, né? Mas assim, antes dessa subidão tem uma descidona assim, sinistra. Não sei se foi lá ou se já foi chegando em Estiva, eu não lembro bem o momento, me deu uma cãibra na barriga. E eu lembro que eu quase caí da bike. Por que quase caí? A cãibra que eu nunca tinha sentido. Então, você faz muito abdominal, não sei. Eu não sei porque a posição da bike, eu também nunca fiz bike fit e tal, mas... Então, assim, saber... Qual que é a conclusão disso? É você saber lidar com situações que talvez você não tinha planejado. Pô, eu estava preocupado com minha panturrilha. No fim, deu uma cãibra na perna direita, e depois me deu uma cãibra na barriga. Consegui administrar tudo, nada que atrapalhou o andamento assim, do caminho da fé, mas isso ensina muito, sabe? Você planeja uma coisa, você faz o planejamento, mas você tem que saber lidar com situações adversas que talvez você não esteja planejado. Isso a gente leva para a vida, né? Faz você refletir, faz você pensar muita coisa. Então, o caminho da fé, por coincidência, foi 20 anos esse ano. Acho que eu faço mais vezes, né? Não sei, acho que a perna está doendo até hoje, mas eu acho que eu faço mais vezes. Porque eu tenho boas memórias, embora tenha um sofrimento ali do pedal, que é um pedal difícil, tá? Mas o pano de fundo, quando eu falo caminho da fé, não me vem a questão do sofrimento da serra. Você fala, Ricardo, difícil, eu tenho algumas coisas de cabeça, Serra dos Limas, Serra do Caçador, subida para chegar em Estiva, Cantagalo, Luminó, subida do Horto, Pedrinha, são subidas difíceis, mas o que ficou na minha cabeça foram as memórias, foram as imagens, né? Do topo ali dos morros, da Serra da Mantiqueira. Aí, em alguns momentos você está ali, aquela neblina ou nuvem, você está acima daquilo. As pessoas que te atendem ao longo do percurso, as pessoas que eu conversei com muita gente, parava, conversava. Algumas aparecem na filmagem, tinha grupos muito grandes. Então, assim, acho que vale super a pena. Se você puder, vou falar do dinheiro agora, que também é relativo o dinheiro, porque cada um faz uma forma que pode e tal, mas vale muito a pena. Basicamente, assim, eu sou de Rio Verde, Goiás, e tinha que ir para Aparecida, para Águas da Prata. E depois nós ficamos em Campos do Jordão. Então, eu estou a 800 quilômetros de Águas da Prata, e depois nós chegamos em Campos do Jordão, porque eu fui e voltei, né? Aí nós voltamos de carro, eu estava 1.100. Então, assim, nós gastamos, acho que R$1.100 de combustível, mais pedágios. Só que isso é variável de onde que você está. Gastei R$1.000 de combustível, 1.100 mais pedágios. Então, em torno de R$1.500 aí, dividindo essa conta, né? Tinha 2 motoristas, o Fernando foi de bike elétrica e tal, dividimos a conta. Mas, se você quiser ir de ônibus, conheço muita gente que foi de ônibus, inclusive conheci um colega meu que foi de ônibus, aí esse gasto fica mais barato, tem passagem de 80, dependendo do lugar, 60, aí tem que ver o lugar que você está. Então, essa parte é variável. O que eu gastei por dia, entre gelo, Gatorade, água e tal, foi R$96 por dia. Foram R$480 ao todo, R$96 por dia, mais R$120 de hotel. A média, tá? Alguns dias nós escolhemos ficar nas pousadas mais caras um pouco, porque a gente queria suíte, porque tem muitas pousadas que é compartilhada e você tem uma opção até mais barata que isso. Mas assim, em torno de R$216 por dia, entre hotel e essas coisas para você administrar durante
o percurso, acho que dá. E tem a questão da janta e do almoço, que também é variável. Então, eu conheço pessoas que chegavam na cidade, já pegavam 2 marmitas, almoçavam uma e jantava a outra. Nós, em alguns dias, saímos para jantar, até gastava um pouco a mais. Então, é variável. Então, assim, tem como você fazer, vai ser entre 90 a 120 ou até 200 a diária do hotel. Isso vai gastar aí eu gostava muito de Gatorade, de água, coca, enfim, alguns energéticos, que ficou em mais ou menos 96 por dia, tá? Então, em torno de R$ 200 por dia foi o que eu gastei, assim, de forma geral. Obviamente que isso é variável, tá? Tem água, muitos lugares dão água, tem muito lugar que você vê que está escrito água potável, você pode abrir a torneira e pegar. Então, cada um faz o caminho e tem a experiência que você quer. Por exemplo, eu peguei o caminho da fé aqui e carimbei. Tem alguns ciclistas que eu vi vídeo que a pessoa nem pegou a credencial do peregrino. Por quê? O caminho da fé, você pode fazer qualquer época do ano. Eu vi uma galera lá que sofreu porque estava chovendo muito. Falei, cara, eu não tive problema com isso, porque não pegamos vala, que para bicicleta é muito perigoso na descida, não pegamos lama. Ali no Cantagalo pegamos um pouco, mas nada que atrapalhou o rolê, sabe? Chegando em Paraisópolis também, mas muito pouco, assim. Então, e parece que evitar a época de chuva lá é bom. Eu fui em 7 de julho e até o dia 11, né? 7, 8, 9, 10 e 11. Então, sim, foi lindo, tá? Só tava frio. Então, é aberto o ano inteiro e cada um faz pro objetivo que quer e pro intuito que quer. E gastar também, eu acho que até no dia a dia, né? Tem pessoas que gastam mais, tem pessoas que gastam menos. Acho que vai do seu disposição em gastar também e vai do seu objetivo. Meu objetivo era autoconhecimento, testar limite corpo, testar limite mente, testar essas reações, né? Lidar com dificuldades no dia a dia. Isso reflete na atividade física, né? Então você pratica isso, eu acredito muito que o corpo e a mente andam junto ali. Tem gente que faz para pagar uma promessa, que poderia fazer em 10 dias. Tem gente que gosta de ficar uma pousada, talvez é compartilhada, tem gente que gosta de ficar em suítes. Eu resolvi ficar mais um dia lá em Campos e tal. Então, o caminho é seu, tá? Tirando Águas da Prata e Campos do Jordão, pelo que eu entendi, você pode chegar na cidade ou uma antes, ligar e reservar, tá? Tem as mais famosas, tem o Hotel do Peregrino em Águas da Prata, tem da Poca, tem algumas que são famosas ali, tem a subida de Luminosa, tem a Dona Inês, que tem a contemplação ali, um lugar bem bonito para você tirar foto e tal. O caminho é seu. Você vai fazer ele no intuito que você quer, para o objetivo que você quer e gastando o tanto que você quer com o equipamento que você tem, tá? Tem bike de todo tipo. Vi gente fazendo de e-bike, mais de um. Vi gente fazendo de full suspension, né? Bicicleta full. Vi gente fazendo de hardtail, que é a minha, só tem suspensão na frente. Vi gente de hardtail, mas com canote retrátil. A minha nem tem canote retrátil. Então, o caminho é seu, tá? É possível fazer nas condições que você tem, com o equipamento que você tem. Basta você ter esse desejo, basta você ter essa vontade em fazer o caminho da fé. Que assim, se me perguntar, já fiz algumas coisas duras na vida, fiz 2 maratonas, já fiz uns treinos longos e tal, já pedalei muito, mas acho que se me perguntar um dia especial na sua vida, provavelmente esses dias do caminho da fé vai vir marcado igual alguns outros dias tá marcado na minha cabeça. Então, recomenda, Ricardo? Recomendo muito. Provavelmente eu faça de novo, tá? Talvez com outro objetivo, talvez com outra cabeça, talvez parando em outros lugares, até porque eu fiz o caminho da fé, até os vídeos que eu fiz foi focando no percurso. Eu penso talvez ir de novo e focar em pousadas, nas capelas que tem ao longo do percurso, enfim. Acho que o vídeo já ficou um pouco longo, mas foi uma experiência incrível. Foi assim sensacional. Passei esses dias meio que desconectado mesmo, né? Embora
estava lá com o celular, mas você está concentrado ali, está pedalando, inclusive nos vídeos. Pode ver que tirando a abertura do primeiro vídeo, o encerramento do quinto vídeo, recomendo que você veja todos os vídeos aqui do canal. Não aparece a minha cara, porque eu estava tão concentrado que eu apertava só a câmera aqui, né, a GoPro, e ela filmava. Porque eu tinha que desconectar a GoPro e filmar a minha cara, ou pegar o celular e filmar. E parece que eu não tinha tempo para isso, e não tinha força, e o objetivo não era isso, era curtir o caminho da fé. E eu acho que eu curti muito o caminho da fé, eu acho que foi bastante legal, tá? Então, veja aí o caminho da fé, se você tem interesse, tá aí as dicas que eu pude dar, o que eu achei do caminho da fé. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, passa pro seu amigo aí, fala, ó, tanto que é legal fazer o caminho da fé e tal. Então, fica o meu abraço. Sou Ricardo Neves, acho que é o primeiro vídeo que eu faço aqui no canal sem estar numa corrida, num triatlo, numa bike e tal, mostrando, conversando com vocês. Então, é isso. Conforme eu falo de vez em quando, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês nesse vídeo. Fica o meu abraço, mesmo que virtual. Se você tem alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá? Então, aquele abraço e até mais. E quem sabe a gente um dia não se encontra aí no caminho da fé.